falo sobre o seguinte assunto: o evolucionismo de Charles Darwin, o liberalismo teológico e as escrituras sagradas. Em sala de aula, em nosso curso básico de teologia, oferecido pela Assembleia de Deus, plena unção, no nosso núcleo de Caxias, eu fiz menção ao fato de que, dependendo de minha disponibilidade de tempo, eu estaria gravando um ou outro vídeo a fim de enriquecer o conteúdo desta tão importante disciplina que estamos a estudar, isto é, antropologia bíblica. E em nossa primeira aula estudamos um pouco sobre a teoria da evolução de Darwin, obviamente sem nos aprofundarmos e, logicamente, isto não faremos porque não é um objetivo principal de nossa parte no estudo desta disciplina. Entretanto, quero efetuar alguns comentários dentro do contexto daquilo que estamos a estudar. Um exemplo disto é a pessoa do próprio Charles Darwin. Ele formou-se na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809. O certo é que ele embarcou no navio de nome Beagle e fez uma viagem de cerca de 5 meses por diferentes lugares. Inclusive, conforme eu falei anteriormente e volto a repetir, ele passou também por terras brasileiras. Aqui em nosso país, eu inclusive fiz algumas anotações a fim de não cometer nenhum erro, porque a memória costuma falhar. Ele esteve em Botafogo e também explorou muito alegremente as montanhas do Corcovado, o que é um fato, eu diria, bastante curioso. Porém, quando de sua morte, a sua teoria acerca do evolucionismo ganhou grande credibilidade, obviamente, e maiormente entre a comunidade científica e também entre os críticos e perseguidores da Escritura Sagrada, porque passou-se a entender que a referida teoria evolucionista finalmente conseguiria desacreditar em caráter definitivo a Escritura Sagrada. Aí é que entra o outro assunto que eu mencionei no tema desta minha fala, que é o liberalismo teológico, surgido na Alemanha, espalhou-se pela Inglaterra na primeira metade do século XIX. E isto causou um estrago muito grande nas igrejas cristãs da Inglaterra. Porque o liberalismo teológico atacava frontalmente a inspiração das Escrituras e a sua historicidade. O próprio Charles Darwin, em sua autobiografia, escreveu que a Bíblia não era mais confiável do que os livros sagrados dos hindus ou das crenças de qualquer bárbaro. Desse modo, estamos observando que a teoria do evolucionismo, ela se contrapôs e atacou diretamente a Escritura Sagrada como a inspirada palavra de Deus, procurando lançá-la ao descrédito. Inclusive, uma das coisas que a teoria de Darwin deixou bem claro é que a Escritura Sagrada é um livro cheio de mitos e igualmente de erros científicos, quando na verdade ocorre o oposto. Não existem erros científicos nas Escrituras Sagradas, porém muitos deles são encontrados nos escritos de Darwin. Podemos mencionar Jó capítulos 37 e 38, quando Deus submeteu Jó a um interrogatório científico. E em Jó 38 e 19,
Por exemplo, Deus faz menção ao caminho da luz. Fato que a ciência hoje concorda plenamente. Em Amós capítulo 5, versículo 8, a Escritura Sagrada faz menção ao 7 estrelo, que é uma constelação contendo 7 estrelas, daí repetindo o nome 7 estrelos. E por muito tempo, os críticos da Escritura Sagrada teceram severas, duras e impiedosas críticas contra o referido texto sagrado. Porém, com a invenção do telescópio Hubble, constatou-se que o texto escriturístico está correto, em razão de que 6 destas estrelas podem ser vistas, contempladas a olho nu. A 7ª, porém, é muito apagada e só pôde ser vista através das lentes do famoso e potente telescópio. Contudo, o meu tempo findou-se, concluo temporariamente este assunto e darei prosseguimento a ele no próximo vídeo. Deus te abençoe por Cristo Jesus. Amém.